Momento a sós. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento a Sós. Já conhecem o funcionamento do podcast. Vamos ter aqui uma conversa informal, uma conversa tranquilizadora, uma conversa descomplicada sobre um tema que provavelmente preocupa bastantes famílias. E antes de começarmos propriamente a falar, eu tenho o prazer de apresentar a minha convidada. É uma das vozes mais conhecidas de todo Portugal, uma das vozes das manhãs da comercial, é um dos rostos também, uma das novas apostas da RTP e, portanto, é um prazer para mim poder ter aqui comigo a Vera Fernandes. Vera, muito obrigado por ter aceito este desafio, este convite. Tenho muito Obrigada gosto em conversar consigo. Eu já converso consigo todas as manhãs ao ouvir as manhãs da comercial, geralmente é mais monólogo da sua parte para mim. Eu hoje vou ter o prazer de poder conversar mesmo. Como eu estava a explicar há pouco, o objetivo é ser uma conversa sobre um tema. Este SOS tem a particularidade de ser um SOS e aquilo que eu lhe pedia como primeiro passo era mesmo qual é o seu SOS, qual é a história que quer partilhar connosco em relação à sua experiência enquanto mãe. Quando me falam de maternidade e de filhos, eu normalmente não sei por onde começar, porque eu tenho dois e são os dois muito pequeninos. Eu tenho a Francisca, que agora tem 4 anos, tenho o Henrique, que tem 1 ano. Estão em fases Sim. totalmente diferentes e são muito diferentes. Esta segunda experiência está a ser muito diferente da primeira. Primeiro porque com a Francisca e por ser a mãe de primeira viagem tinha muito cuidado. Comprava Sim. sempre o melhor, tudo sem açúcares. Quando apanhava os avós a dar alguma coisa ali fora do plano que eu tinha estabelecido na minha cabeça, às vezes até ralhava, entre aspas, com eles. Era Não podem criminoso, fazer quase. isto, não era suposto estarem a dar Sim. isto porque eu disse que ela não comia normalmente isto e de repente tenho um segundo filho e tudo muda. Tudo muda. Claro, Parece claro. parece que me esqueci de todas as regras e uma pessoa relaxa e percebe que se calhar não havia necessidade de ter sido tão exigente e que as coisas também se levam assim de uma forma mais tranquila. Eu acho Concordo que nem tanto plenamente. no mar, nem tanto à terra, não é? Sim, E acho que só passando por elas é que uma pessoa aprende. claro. E acho que a partir do segundo filho, uma pessoa está preparada para ter mais. Dizem que o terceiro já se cria sozinho. Eu não sei, que só tenho Sim, 2, mas é que o terceiro já se cria sozinho. não que eu queira ter mais, que isso está fora de questão, até porque a minha vida não o permite, seria uma loucura se eu pensasse Mas era uma nisso boa ideia. Eu, agora. enquanto pediatra, acho sempre boa ideia ter muitos filhos. Não Sim, sei claro. porquê. Não, mas eu acordo às 5h30 da manhã. Eu sei. As manhãs aqui em casa são complicadas, mas temos felizmente ajuda, temos também ajuda ao final da tarde. O que eu costumo dizer é que eu sou um polvo que, quando não estou presente, tenho um tentáculo a tomar conta e a Há fazer sempre como mais ou menos. normalmente Sim. Sim. a mãe faz. Quando o Hugo me convidou para este episódio, passaram-me muitos temas pela cabeça, mas eu acho que podemos agarrar aqui o tema da alimentação, até porque os meus filhos são muito diferentes. A Francisca detesta fruta. Ela ainda hoje, para comer fruta, tem que ser tudo passado com a varinha mágica ou na bimbi, porque não gosta de fruta. O mais pequeno come tudo. Ele é obcecado por bananas, uvas. Ele a comer uvas, eu tenho que estar sempre muito atenta, que eu tenho medo que ele se engasgue. Ele é obcecado por uvas, ele enche a boca toda com 1 ano, imaginem, muito pequenino, Sim. É muito super engraçado. decidido, a comer uvas, não para. Muito independente, como os mais novos, não é? Muito autónomo. Sim, sim. Sim, sim. Claro. E a comer banana não respira. Eu tenho sempre muito medo, tenho que ficar a olhar para ele, porque tenho medo que ele se engasgue, mas ao mesmo tempo tenho Claro. que o deixar viver e experimentar. A É o Francisca equilíbrio. tem, Sim. sim, tem de ser tudo passado. Ela ainda hoje, ela olha para o Henrique e diz: Eu não gosto de banana. E eu explico-lhe que a banana não é para ela, é para o Henrique. Claro. Comentei com a pediatra e disse: A Francisca está com 4 anos e ela não gosta de fruta. E ela perguntou-me: come fruta? Não come? E eu, sim, acabo por comer porque arranjamos alternativas, passamos a fruta, fazemos a massa. Então não se preocupe, há coisas mais graves, isso há de ir ao sítio e, portanto, ela também me ajudou a relaxar. Sim. É engraçado Eh, porque, eu efetivamente, do tenho aqui ponto de 2 vista. exemplos opostos, sempre.
Claro, e efetivamente do ponto de vista nutricional vocês encontraram uma estratégia que vos permite ir ao encontro das necessidades da Francisca. Apesar de estar Sim, passada, a fruta ela vai tendo o que precisa e, portanto, do ponto de vista nutricional ficamos super tranquilos porque não há problema nenhum. Do ponto de sim. vista comportamental ou de aceitação social, se quisermos chamar assim, se calhar faz algum sentido trabalhar um pouco a questão das texturas. Este aspecto das texturas é super engraçado, porque nós, quando os bebés são muito pequeninos, valorizamos muito, e principalmente no primeiro filho, variar os sabores e tentar que eles contactem, conheçam vários alimentos, os sabores dos diferentes alimentos. Uhum. Esquecemos de um ponto que são as texturas. E as texturas devem ser tão trabalhadas quanto os sabores, porque se nós vamos estranhar sabores diferentes, também vamos estranhar texturas diferentes. E se essa não for uma preocupação nos primeiros meses, acaba por condicionar para a frente a própria aceitação das texturas por parte de algumas crianças que até do ponto de vista sensorial podem ser mais sensíveis, passa aqui a redundância. Com os mais novos, geralmente isso não acontece porquê? Porque os mais novos contactam com tudo mais cedo, exatamente como disse, o que devem e o que não Uhum. devem, porque é mais fácil, é mais rápido, eles veem os irmãos, veem os pais, têm sempre muita curiosidade, querem ser Começam a iguais comer mais cedo, aos mais sozinhos velhos, tudo, também? tudo, tudo, tudo. E, portanto, essa questão das texturas passa mais facilmente pelos mais novos. Os estudos o que dizem é que há uma janela de oportunidade, e isto, atenção, que há sempre tempo para corrigir, mas que há uma janela de oportunidade para treinar as texturas que deve ir até aos 12 a 15 meses. Ou seja, nós devemos reforçar. As opiniões mais restritas dizem que é entre os 9 e os 11, as opiniões um bocadinho mais liberais, chamemos assim, Uhum. dizem que é entre os 9 e os 15. Portanto, entre o ano e os 15 meses, o ideal é que as crianças já comam sólidos, já comam texturas diferentes, já se habituem. Portanto, este trabalho deve começar a partir, se não antes, a partir dos 8, 9 meses, começar a trabalhar muitas texturas. Com o primeiro filho, nós geralmente tentamos é que eles comam. E vamos tentando fazer tudo, vamos fazer a frutinha, vamos fazer tudo assim, tudo Claro. muito mimoso, não é? Como se costuma dizer. Portanto, vamos facilitando a partir daí. E se calhar é isso que acontece. Provavelmente a sua Francisca também é um bocadinho mais sensível a determinadas texturas. Ela Sim, com as mas mãos ela mexe em tudo ou não? sim, mas ela não é coerente, porque, por exemplo, ela gosta de camarões, gosta de gulas. Nós aqui em casa, comemos, que são viscosas, não é? Sim, Gosta sim, de tocar no esparguete. Às vezes, temos um prato, para o jantar que é feito durante a tarde e ela gosta de ir lá pôr o dedo. Ela depois sim. não é coerente, que é, gosta de outro tipo de Sim, alimentos que se sim. calhar, por exemplo, tremoços também gosta. E Sim. muitas vezes toca e não come. Isso também é curioso. Pois, porque a sensibilidade dela deve ser mais a nível da boca. Eu estava a perguntar se Pois. ela mexia, porquê? Porque às vezes há uma hipersensibilidade geral aos sons, ao toque, Uhum. ao paladar, às texturas dentro da boca. Outras vezes é específico com a boca. Provavelmente ela tem essa dificuldade com a textura específica da fruta, se calhar mais colante, mais pegajosa, como disse há pouco, pode ser. A única solução, e já agora lamento, mas a única solução é ir insistindo um bocadinho. Sim, tem de Não ser. há nenhuma, não há nenhuma solução mágica sem massacrar, sem colocar demasiado peso, por dois motivos. Primeiro, porque senão vamos estar a comprar guerras que são desnecessárias. E segundo, porque também estamos a dar armas para eles ficarem em pé. Nós temos Claro. que tentar andar um passinho à frente deles. Se ela perceber que é algo que vocês querem muito, quando ela quiser confrontar-vos, sabe que é ali. E, portanto, Uhum. não ser completamente descarado a abrir o jogo, mas mostrar que se tenta e aos poucos valorizar. Não cair na tentação de dizer o teu irmão é mais novo e já come, porque toda a gente faz isto. Só que A isto muitas comparação, não vezes é? isto sai naturalmente, toda a gente diz isso, eu também disse isto com os meus e portanto acredito que isto aconteça em todas as casas, mas Uhum. isto vai espicaçá-los a ter uma atitude de retranca e portanto não acho que seja a Uhum. melhor estratégia. Há uma coisa que eu faço que é, ela diz muitas vezes: "Eu já não sou bebé", está naquela fase, e todas Claro. as coleguinhas também dizem. Portanto, todas as meninas grandes comem fruta e tu também tens de comer. Houve um Exatamente. dia, que me disseram que ela comeu fruta na escola e eu tenho que perceber, mas agora também não consigo entrar na escola e não Pois. consigo, controlar isso, mas eu acho que ela na escola é capaz de comer. Pois, Ah, esse é um aspecto engraçado também, é que quase sim. todas as crianças se portam melhor na escola do que em casa, seja na alimentação, seja no Uhum. sono, seja nas birras, quase todas. Isto é o chamado efeito de manada.
Eles veem os outros Sim, e nem, sim. nem ousam pôr o pé em remover, portanto vão no meio da multidão. Portanto, isso era um aspecto importante para valorizar, para vocês perceberem que ela aceita as texturas e para vos dar alguma margem de manobra. Embora, se ela também fizer fica-pé na escola, não é Uhum, drama nenhum. Tem que se tentar insistir aos poucos. E essa estratégia de ir pela positiva, de mostrar que tu já és grande, já podes comer, já deves comer, é muito melhor do que dizer tu não és um bebê, porque isto é negativo. Portanto, às vezes uhum. a mensagem é semelhante, mas a forma com que dizemos pode ter efeitos diferentes nas crianças. Portanto, acho que essa estratégia é positiva, é Sim, boa e e acho agora que estou-me a parece comigo. lembrar, eu sou muito sincera, isto não me preocupa assim tanto, porque ela depois Sim, come muito bem. Ela, por exemplo, sim, adora brócolos, e o irmão pequenino, que come tudo e come em quantidade, come muito mais do que ela, não gosta de sim. brócolos. É que é engraçado. E come a fruta toda, come arroz, come massa, peixe, E os outros carne, legumes tudo. aceita também? E ele Ah, aceita os outros quase legumes, é só com todos. os brócolos. É? Pronto. É assim, Batata nós, doce, há uma coisa que é importante percebermos, é que as crianças não têm que gostar de tudo. Nós claro. tentamos que elas gostem, mas nós também não gostamos de tudo. E às vezes há preferências individuais que têm que ser respeitadas. Não podemos é desistir à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Há estudos que dizem que só depois de insistir 15 vezes é que podemos aceitar que a criança não gosta. Claro que nós não vamos estar aqui a contar as Claro. vezes, como é lógico, mas alguma insistência, às vezes em pouca quantidade, para eles irem, primeiro estranha-se, depois entranha-se, para eles se irem habituando, Uhum. mas depois também respeitar que há alturas em que eles não querem, não gostam Sim. e pronto, E, e também temos que agora, aceitar isso. e agora disse algo que me fez pensar também noutra coisa. Eu, quando comecei a morar sozinha, eu não adoro fruta. Eu não adoro fruta. Eu como fruta porque sei que me faz bem. Eu acho que ela herdou, se calhar, isso de mim. E recordo-me que quando comecei a morar sozinha, eu raramente comia fruta. E depois é que quando tive mais atenção em relação àquilo que comia, é que percebi que realmente faltava ali fruta. É E eu passei importante, sim, semanas, meses da minha vida sem comer. Ou seja, quando cresci, não é? Quando percebi que tinha sim, que ter uma alimentação correta e dei mais atenção a essa parte da minha vida, é que percebi que tinha ali uma falha no meu dia, claro. a nível de vitamina C, e depois foi sendo acompanhada. E gosto sempre, pegando no exemplo dos gelados, eu prefiro sempre os gelados de leite em relação àqueles de fruta. O pai não, o pai gosta mais dos gelados de fruta. E eu acho que ela é Sim. como eu. É tudo muito quente, muito de leite. E pode ser, até, primeiro, é verdade que a maturidade é muito importante para ir aceitando alguns alimentos e Uhum, e perceber a importância desses alimentos para o nosso bem-estar e para as nossas necessidades. Mas, por outro lado, e isto também, e corre em famílias, portanto, o que está a dizer é inteiramente verdade, há hipersensibilidades a alguns gostos que se transmitem de pais para filhos, nomeadamente ao ácido. E o ácido é uhum. algo que muitas vezes está escondido nos alimentos. A maior parte das pessoas não sabe, mas a banana é extremamente ácida. A banana tem uma acidez comparável com a da laranja. E a maior parte das pessoas não tem esta noção. E É esta verdade. predisposição para não gostar do ácido é mediada geneticamente. Quando há concordância entre pais e filhos, a mãe que não gosta muito do ácido, os filhos que não gostam muito do ácido, é fácil entender. O problema é quando nós temos pais que até toleram e filhos que são hipersensíveis. E aí temos conflitos alimentares grandes. E às vezes temos mesmo conflitos alimentares grandes porque não há um entendimento. Toda a gente gosta porque é que ele não há de gostar. Portanto, o Uhum, perceber que provavelmente, e no seu caso, eu acho que sim, haverá aqui um componente genético de estranhar alguns sabores, provavelmente o ácido. Eu acho que o ácido será. Aí, nós associamos a fruta a algo doce e bom, e é verdade. Mas muitas vezes temos a acidez da fruta que está escondida, está encapotada por trás do sabor doce, que nós não notamos, mas que nos faz estranhar um pouco. Portanto, acho uhum. que sim. Isso, E isso é um faz sabor todo que as crianças não gostam. sentido. Por exemplo, sou incapaz de beber um iogurte líquido em jejum. Não, o meu organismo não recebe bem, fico ali com essa tal acidez a trabalhar. Sim, Para mim, de manhã tem de ser leite quente, pronto. e eu acho que ele é muito como eu. A E é fruta, essa provável. acidez, o iogurte, também resiste um bocadinho ao iogurte, mas acaba por comer ali com. Eu normalmente tiro um bocadinho de meia hora antes, tiro o iogurte Sim, do frigorífico, quando e então fica fica ali frio. à temperatura ambiente e é mais fácil de comer assim. Sim, sim. Eu Mas é acho que capaz nesse mesmo. aspecto
Eu acho É. que ela herdou estes Nós meus temos gostos. aqui, e está a ser super engraçado, porque estamos a tocar em vários pontos. A questão das texturas, que é importante trabalhar, e depois perceber que Uhum. o sabor dos alimentos deve ser composto nos diferentes gostos. Temos o doce, temos o amargo, temos o ácido, portanto, e a nossa aceitação de todos eles não é exatamente igual. Portanto, acredito que do ponto de vista familiar haja aqui algum peso, isso está estudado, existe predisposição genética para aceitar melhor uns sabores do que outros, se bem Uhum. que, de uma forma generalizada, o doce e o salgado são naturalmente aceitos pelas crianças e o amargo e o ácido estranham um pouco. Já agora eu vi uma vez uma reportagem, já não sei onde é que eu vi, que eu gostava de rever. Foi um estudo numa universidade inglesa, precisamente sobre a Uhum. aceitação destes sabores. E o que eles concluíram, isto era para justificar a existência daquelas gomas com as coberturas ácidas, porque no fundo é um contrassenso. Mas o Uhum. porquê que as pessoas aceitam? E esse estudo era com bebés entre os 6 e os 12 meses, em que eles davam sabores ácidos, sabores doces, e o que eles concluíram, e mostraram imagens, que era super engraçado, é que o sabor ácido, muitas crianças se estranhavam, faziam caretas, mas grande parte das vezes era o que as motivava a repetir. Ah, Por isso eles sentiam-se concluíam, desafiadas. sim, e portanto eles concluíam que é importante esta estimulação precoce com os sabores ácidos, porque é isto que vai fazer repetir. As crianças faziam caretas, mas depois iam buscar outra vez. Enquanto com os doces elas aceitavam bem, mas a maior parte das vezes não tinham o ímpeto de repetir. Portanto, Sim. achei Isso curioso. também acontece com o limão, não é? Os Sim, miúdos fazem careta, mas depois vão lá outra muitas vez, não vezes, é? exatamente, É. exatamente. Portanto, isto provavelmente tem muito a ver com esta nossa apetência para repetir o ácido, apesar de estranharmos no primeiro ponto, e isto é mais uma chamada de atenção para tentar introduzir estes sabores precocemente na alimentação dos bebés, para eles irem aceitando, salvaguardando, e volto a dizer, que há preferências inatas, preferências determinadas geneticamente, que cada criança tem e que vêm dos pais, como é lógico. Sim, Uhum. acho que sim. Estávamos agora aqui a falar de alimentos e eu lembrei-me das refeições. Aqui as refeições aqui em casa são batalhas, porque é comida por todo lado. Até porque o Henrique começou a comer com colher há pouco tempo, ele fez agora um ano, introduziram a colher na Escolinha. creche e ele agora é muito independente. Então quer Pois, comer com colher. Metade da comida cai no chão, depois a Francisca acha piada a comida no chão, vai e decide também mandar. Tenho que ralhar food um pouco fight. com ela, não ralho muito, mas a verdade é que depois ele sai da cadeirinha, vai ao chão buscar aquele que não comeu e pronto, e a coisa rola. Uma animação. É uma animação. Eles adoram-se, estão sempre muito agarrados, mas o momento da refeição é muito curioso, porque há ali uma espécie de competição entre Claro. eles. Começa com a sopa, depois um manda para o chão, outro também tem que mandar, e de repente parece que os dois têm a mesma idade. É muito engraçado, aquela Pois, complicidade e dos é dois. mesmo. Essas experiências são importantes. Essa autonomia no ato de alimentar é claramente diferente do mais novo para o mais velho, em todas as famílias. Os mais novos gostam de ser autónomos, gostam de fazer como os outros. O grande modelo são vocês pais, e acima de tudo os irmãos mais velhos. E, portanto, Uhum. ele vai querer fazer como fazem os outros. É isso que vai querer fazer. Portanto, vai querer ser autónomo mais cedo. O problema, e já se sabe, é que não tem a destreza motora suficiente para fazer bem, principalmente com os líquidos, com as sopas. Pronto, Uhum. acho que é importante haver alguma liberdade para que eles experimentem, mesmo sabendo que não vão fazer muito bem, estas experiências é que vão É fazer assim, aquilo na parte da melhor. sopa não há grandes experiências, eu dou É, sempre é o muito ponto. pequenino, ainda é muito pequenino, É sim. muito pequenino. Depois É o que eu muito faço é coloco assim o babete até Exatamente, à mesa e depois vou apanhando aquilo que ele deixa cair, mas é deixo-o à isso. vontade, ele é super feliz ali com. Isso é ótimo, já falamos de sabor, já falamos de textura e temos que falar também de outro aspecto fundamental, que é a relação que nós estabelecemos com os alimentos e que estabelecemos com o momento da refeição. E essa relação deve ser o mais saudável possível. Ele, se puder explorar e manipular os alimentos, vai estabelecer com eles uma relação super saudável. E, portanto, o momento da refeição vai ser sempre algo relembrado por ele e encarado por ele como algo positivo. Portanto, é Uhum. extremamente importante. A própria interação entre os dois no momento da refeição. Claro que aqui eu acredito que vocês tenham esta dificuldade, que todos os pais têm, é tentar perceber até onde ceder e até onde fazer cumprir regras que acham que são importantes. E isto é a chamada espargata, literalmente. Uhum. Às vezes uma pessoa acerta mais, às vezes acerta menos, e é um bocadinho assim. Mas com esse bom senso de ceder parcialmente e pôr algumas regras, principalmente para a Francisca, para a mais velha, perceber que não é uma anarquia completa, que não é possível tudo, até Claro. porque nos outros contextos sociais não é, na escola não é, ela não pode andar a tirar comida para o chão na escola. Portanto, esta espargata e esta cedência parcial é muito importante e torna o momento da refeição um momento de interação mais agradável
para todos. Portanto, o deixar explorar, acho que é ótimo. O manter algumas regras, principalmente para a mais velhinha, é importante, mas deixar explorar, que é ver, acho que é fundamental. Sim, sim. O único problema é depois a parte da limpeza. Portanto, o resto Claro. está tudo bem. Não sei se tem animais domésticos, mas também se resolve com um cãozinho ou com um gatinho. Por exemplo, nós pais que depois temos que ir. É fácil, se é um cãozinho ou um Não, gatinho, não, é não, não, libertar. era só por faltar. Ainda... Não, é que a Francisca agora anda-me a pedir um cão. Não, não, não pode ser. Não. Olha, então, é um Mais à beijinho. frente. É cão e Ainda não aspirador. temos espaço. Um dedinho. Sim, Pois é, às vezes vou buscar o aspirador grande. Eu penso: para que é que eu vou estar aqui com a pá e com a vassoura? Vai com o aspirador, é muito mais sim, fácil, aspira a sim. cadeirinha, é muito mais rápido. E ainda por cima, quando é arroz, Sim, apanha-se quando são coisas 10, depois secas é muito caem mais 10 do fácil. outro Sim, lado. sim, Sim. sim, é mesmo assim. Muito bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Não sei se tem alguma última questão, alguma mensagem que queira passar para quem nos está a ouvir. Tenho uma postura muito descomplicada, já tinha acompanhado nas minhas comerciais, tenho percebido e acho que isto é muito positivo. Sim, eu acho que sim. E de facto, recuperando aquilo que eu disse logo no início, eu acho que a diferença entre o primeiro e o segundo filho é realmente muito grande. E temos que passar pelas duas experiências para perceber quais são as diferenças. E por mais que eu diga que é fácil, que é muito mais simples com o segundo, a pessoa que está grávida do primeiro, se calhar não vai entender, porque tem de passar por isso. Claro, sim. E sejam felizes Parece um e clichê. aproveitem. Sim, Aproveitem porque, como dizem e como me dizem a mim muitas vezes, e eu já estou a começar a achar isso, o tempo passa muito rápido. Eu espaço. tinha 2 bebés e já não tenho, já são os 2 menino e menina, já não são bebés, Sim, aqueles bebés de exatamente. colo. E o Sim. tempo passa realmente, e nós não temos de ser perfeitas, temos de dar o nosso melhor, temos de fazer aquilo que sabemos, tentar saber um bocadinho mais através dos livros, através destas Claro, conversas, mas fazer tudo de forma descontraída e que eles sejam, acima de tudo, muito felizes. Isso é o mais importante. Eu dei aqui o exemplo da Francisca, que não gosta muito de fruta, isso não é um problema assim tão grande. Isso vai se resolvendo, há problemas piores, não é? No exatamente. mundo, e é tentar deixá-los ir e estar ali a tentar orientá-los Revelar a um este pouco, caminho. revelar um Às bocadinho. vezes Sim. eles, exatamente, eles às vezes vão mais para a direita, outras vezes mais para a esquerda, e uma pessoa tem que estar ali, mas deixá-los ir. E é importante deixá-los errar também, tal como os nossos pais fizeram connosco. Exatamente, perfeito. Relativizar os erros, É porque isso. às vezes no Uhum. momento parece-nos tudo muito grande, mas na verdade não é assim tão, na Sim, maior às parte das vezes vezes não é assim também, tão é importante, não verdade, é? às vezes também tem a ver com o cansaço. E um conselho que eu dou Claro, é: não tomem decisões à noite, vão dormir e de manhã sim, tudo é mais fácil. sim, perfeito. E ceder espaço ao outro se estiver um bocadinho mais fresco. Acho que também é importante e nem sempre nós, com o nosso orgulho de adultos, conseguimos fazer isso, É isso. não é? Vera, muito obrigado mesmo, adorei esta nossa Obrigada eu pelo conversa, convite. foi um prazer. E quanto a si que nos está a ouvir, para a semana junte-se a nós, para mais um Momento a Sós. Obrigado, Vera. Até à próxima. Beijinho.